Olha, vou dizer uma coisa. O frio chegou. Agora tá uns 13 graus. São 4h17 da manhã. E eu não vou dizer o nome, né? Mas eu estava assistindo um vídeo aqui, mais ouvindo do que assistindo, né? Às vezes quando o vídeo é longo, eu coloco ele para assistir, para ouvir, né? E tava ouvindo aqui um vídeo, né? Sobre essas doenças modernas, né? Sobre essas doenças modernas. E eu tenho percebido, né? Eu sei que quem acompanha os meus vídeos vai entender. Olha só como é que tá lá. Só uma pausazinha aqui, ó. Como é que tá lá em cima, ó. Ali em cima, pra quem já me viu gravar aqui, tem uma montanha ali, ó. E lá atrás tem a BR. Pode ver, ó, tá toda coberta. Ó, lá em cima, ali assim, ó. Aqui, ali, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, é uma casa que tem lá em cima. Parece que tá baixinho, mas não, ali é bem alto. Ainda continua pra lá assim. E pra vocês terem ideia de como tá frio, né? Ó, a névoa fechou tudo, ó. Você não consegue enxergar mais pra lá. Aqui também tá um pouco. Se olhar assim, ó lá, tá vendo? Ó como é que tá, ó. Parece até uma imagem daquelas lá daquelas cidades da Europa, né? Ó, que o pessoal gosta de ir pra passear. Aquelas cidades lá onde o brasileiro vai pra lavar prato porque disseram pra ele que o Brasil não presta. Aí ele vai morar lá, mora num frio, mora em condições praticamente subhumanas para dizer que venceu na vida e foi para fora do país e agora tá bem. Isso aí não é uma regra, acontece com algumas pessoas. Eu tenho amigos em Portugal que estão lá bem, graças a Deus, mas não há um consenso, não é uma regra, tá? Não é com todo mundo que acontece isso, principalmente para quem foi para os Estados Unidos, ainda mais sob nova a gestão agora, né, do Trump. E a galera lá que tá ilegal tá sofrendo os danos de terem ido para lá. Mas voltando ao motivo principal do vídeo, eu tenho percebido, né? Assim como, por isso que eu falei que vai me entender, né? Quem está acostumado com os meus vídeos são pessoas inteligentes e vão me entender no que eu vou falar agora. Assim como ultimamente está existindo um termo, olha só, que é o que? A glamorização da pobreza. Aonde é que nós vamos parar? Vou falar rapidamente sobre isso para chegar no tema principal do vídeo. A glamorização da pobreza. Ou seja, é aquela cultura de que ser pobre é bacana, ser pobre é bonito, a favela é linda, a favela é cultura, morar num lugar
com esgoto a céu aberto, com tiro para tudo que é lado e falta de condições mínimas, né, com dignidade para sobrevivência. Isso é uma coisa que eles estão exaltando, né? E quem exalta esse tipo de coisa, de condição? Rico. Rico que paga para ir lá, fazer um videozinho, sobe na garupa de uma moto, vai nos pontos principais, né, de uma favela, onde é permitido, né? E tem outros aspectos disso também, que é toda essa cultura de pobreza, né? A cultura de pobreza no Brasil virou, como eu posso dizer assim, um artigo gourmet para quem quer ganhar dinheiro. Porque em nome do pobre você ganha dinheiro. Em nome do pobre você consegue doações. Em nome do pobre e da pobreza você sensibiliza as pessoas. Quem já não estava assistindo um vídeo e aí entra uma propaganda assim: enquanto você assiste esse vídeo, milhares de crianças estão passando fome e estão com desnutrição e estão em condições subhumanas. Faça uma doação agora e você vai estar ajudando a salvar milhares de crianças sem mãe. Você já ouviu isso? Você já viu isso, né? Aí eles colocam lá a rostinho de uma criança, geralmente vai ser negra, suja e com cara de que está passando dificuldade e passando fome realmente. Então, isso é uma cultura, uma tendência que já tem um tempo, né? Onde eu vejo que isso não vai parar agora, porque, sabe, é como se eles tivessem acertado uma veia, um veio, né, de lençol freático, e ali acharam uma mina de ouro, uma máquina de fazer dinheiro. E assim também é a glamorização da pobreza, né? Eu lembrei agora de um vídeo que tem na internet chamado, acho que é Os Pobres Vão à Praia. Dá uma olhada aí. Digita no YouTube, Os Pobres Vão à Praia. Aí você vai ver, né, qual que era o pensamento das pessoas da época. Isso é do Rio de Janeiro. Qual que era o pensamento das pessoas da época e que como é que era vista, como era vista essa situação. Aí eu lembro alguma coisa desse vídeo, né? Ou desses vídeos, porque tem mais de um. Você vai ver a vandalização, pessoal entrando pelas janelas dos ônibus, quebrando as coisas, assaltos ali no centro do Rio, pelo um bando de trombadinhas, né? E praias lotadas, e o impacto que isso teve na época em que o pessoal da Zona Sul, né, eles começaram a não achar tão legal ver tanta gente que não tinha tantas condições assim
invadirem as praias, né? E aí gerou esse tipo de vídeo. Os pobres vão à praia. Então, assim, fechando essa parte, né, da glamorização da pobreza, sabe? É lamentável isso. É lamentável. Como decaiu, né? O, o sentimento humano, como ficou ruim. Como é que tá assim a maldade, a malignidade está no ar de uma forma tão, tão clara, né? Tão clara. Assim como essa névoa, ó, que tá vindo aqui, ó. Essa aqui é uma névoa, ó, tá vendo? Olha lá, ó como é que tá, ó. Tá fechando aqui, ó, tá vendo? Olha lá. Lá atrás aqui, ó. Olha lá. Isso aqui tudo é uma névoa, ó. Tá vendo? Ali em cima, aqui. Parece que ao mesmo tempo é uma névoa de maldade que está por aí todos os dias na humanidade, cada vez se aperfeiçoando mais na malignidade dentro da cabeça das pessoas, sabe, entranhando cada vez mais. E fechando essa parte, né, da glamorização da pobreza, direitos sociais. Lembrei até de algumas falas engraçadas do Tropa de Elite. Um saco de bombom pro vagabundo. Um buquê de flores pro vagabundo. Acontece que seria cômico se não fosse trágico e real, né? A situação real. A situação dos benefícios, a situação de uma geração inteira que se acostumou a ser parasita. A verdade é essa, sabe? E eu vejo que é um caminho sem volta, porque ninguém vai conseguir colocar na cabeça desse povo de novo que é necessário trabalhar, é necessário correr atrás dos seus objetivos e não ficar esperando que algum benefício venha de algum lugar para eu alimentar os meus filhos ou para que eu tenha uma oportunidade de vencer na vida, porque afinal de contas nunca se viu tantos negros na universidade, né? Foi porque o sistema de cotas beneficiou e tudo mais, mas isso é tudo argumento furado, porque simplesmente eu vejo que o negro ele tem que estudar tanto quanto o branco, quanto o índio, quanto o gordo, quanto o gay, quanto a lésbica, quanto todo mundo que precisa ou quer ir além. A verdade é essa. Mas não, se você é inteligente, você vai perceber que transformaram o preconceito e fizeram ele. É como se você pegasse ali uma camisa e desvirasse ela, você colocasse ela do avesso. Na verdade, fizeram do preconceito como se fosse um status, um pódio, né? E aí, no lugar de um branco falando mal de um negro, você tem aí um negro que por causa da cor da sua pele, ele tem o direito, por causa da cor da sua pele, de ter um percentual, ou seja, uma facilitação para entrar ou sair de uma universidade ou de algum tipo de benefício que possa ser lhe oferecido por causa simplesmente da cor da pele dele. Ou, como também não podemos deixar de lembrar do índio, né?
o índio, ele também tem as cotas. E eu penso de igual forma que o índio, se ele quer estudar, ele tem que estudar como se fosse um branco, como se fosse um negro, como se fosse qualquer outra pessoa, porque estudar é estudar. Você não tem que, porque você é índio, você ganhar um benefício de você entrar para uma faculdade, você tem uma facilitação, porque na verdade o que acontece é isso, você tem uma facilitação de entrar numa faculdade, e às vezes uma pessoa como eu, que estuda para poder tentar passar numa prova, não consegue entrar, porque até chega-se a uma pontuação aceitável, mas dentro da classificação você não alcança. E aí uma pessoa que recebeu o benefício porque ela tem a cor da pele dela mais escura do que a sua, ela passa, ela entra. Sabe por quê? Ela entrou pelas cotas. E isso também entra na glamorização da pobreza. Isso está errado. Isso é uma visão errada de sociedade. Isso não tem paridade, não tem igualdade. Não, isso não é igualitar. Como é que eu posso dizer assim? Talvez seja igualitar, colocar em pé de igualdade a sociedade para o alcance de algumas coisas. Não é verdade isso. Isso é uma visão errada de mundo, uma visão errada e injusta de sociedade, né? Uma visão errada e injusta. Tiraram do povo a capacidade de pensar e colocaram benefícios que fizeram com que o povo aceitasse ou se acostumasse em pensar que isso sim é justiça. Agora sim eu consigo, porque agora sim eu não preciso estudar tanto. Agora sim eu não preciso estudar tanto para entrar numa universidade. Não preciso. Agora eu posso estudar um pouco e o percentual X eu deixo por conta da cota que vai me colocar lá. Agora eu não preciso trabalhar tanto, porque eu preciso simplesmente esperar o dia em que vai cair o benefício, e aí eu vou poder comprar as coisas para mim, para minha casa, vou poder comprar um celular, porque é isso que pobre faz com o dinheiro. O pobre pega o dinheiro e vai comprar celular, vai comprar coisas fúteis, ao invés de trabalhar, ao invés de correr atrás do seu pão de cada dia. O pobre hoje, o pobre moderno, né? Não o pobre do passado. Eu sou um pobre do passado, e eu estudei para estar onde eu estou, muito embora seja visto como qualquer posição por muita gente, mas não é verdade. E continuo estudando e continuo fazendo provas, e isso não me diminui, não me faz menor, ou melhor ou pior que ninguém, mas eu jamais vou querer ou aceitar que alguém me dê esmolas dizendo para mim que eu sou um pobre e que por eu ser um pobre eu preciso de uma migalha da mão de alguém, sendo que Deus me fez com 2 braços, 2 pernas e capacidade. Então eu não posso, isso para mim não é aceitável. Não é aceitável. Pois bem, a questão das cotas eu já falei, né? Agora vamos para a parte das doenças, né? Você já reparou que ultimamente está havendo uma glamorização? Já vem de algum tempo isso, uma glamorização das doenças modernas. Eu tô contando, não vou ficar falando o nome das doenças não, porque
As pessoas não gostam de ouvir que isso não é certo. Eu tenho transtorno de tal coisa. E aquilo é falado como um orgulho, né? Não, eu tenho diagnóstico e tal. Outro dia eu vi um vídeo real onde um homem foi preso, acho que ele agrediu alguém. E aí ele teve a capacidade de dizer, deixa eu lembrar o que ele disse. Falou na cara do juiz, não, foi da juíza. Falou na cara da juíza. Você não pode me prender. Eu achei aquilo um absurdo. Eu achei aquilo um absurdo. Ele disse na cara da juíza, ela deu voz de prisão para ele e ele falou assim. E eu acho que ele era, não sei se ele era o réu ou era uma testemunha, mas que ele foi petulante demais. E aí, uma testemunha arrolada ao caso em questão, né? Aí a juíza deu voz de prisão para ele ali na hora. Aí ele falou assim, você não pode me manter preso, eu não vou ficar preso, porque eu tenho um laudo de, como é que é, psicológico, não. É como se fosse doente mental, mas é uma linguagem moderna que eu esqueci agora o nome. Eu tenho um laudo, como é que é o nome que é? Comum, o nome comum, eu esqueci agora. Eu esqueci. Como é que pode esquecer um negócio desse que é tão fácil, né? Mas ele falou assim, você não pode me manter presa porque eu tenho um laudo, eu tenho um diagnóstico de tal doença mental. Então, olha que maravilha que ficou essa sociedade agora. Eu lembrei de um outro caso agora antigo, de uma irmã que ela o pastor falou para ela, né? Olha, irmã, se fosse nos dias de hoje, tá? Tá, de doença mental, doente mental. Se fosse nos dias de hoje, é como se fosse um jovem com uma doença mental, né? E aí o pastor tinha falado para ela, olha irmã, se orar, né, com fé em Deus, Jesus cura o seu filho e ele não vai ter mais essa doença e aí não vai ficar livre desse trabalho todo que tem que ficar levando ele para fazer as reuniões, para fazer, né, muitas das vezes tem que levar nos tratamentos e tudo mais, seus remédios, né, caros às vezes que eles receitam. E a resposta dessa mãe, na época em que eu ouvi isso, eu me surpreendi um pouco, mas hoje eu tô vendo que ela estava só dando início a uma geração de pessoas assim, né? Aí ela falou com o pastor, né? Que o pastor tinha falado que isso é demônio. Ô mãe, isso é demônio. Se orar, né? O demônio sai e a senhora vai ter o seu filho livre, vai ser liberto, né? Aí a resposta dela falou, não pastor, mas eu... É tão absurdo que ela falou assim, não pastor, é que eu recebo um benefício e por causa da doença dele, a doença mental, né? Então quer dizer, ela preferia
ter o filho doente mental, segundo o diagnóstico, né? Do que ter o filho normal. Então esse é o retrato da nossa sociedade atual, da nossa sociedade, né, psicológica, da nossa sociedade psicopedagogicamente mal educada e mal acostumada. Então eu percebo que está havendo, assim como eu falei sobre a glamorização da pobreza, né? Glamorização da pobreza. Está existindo agora a glamorização das doenças modernas. Eu tenho tal coisa, eu tenho tal doença. Não, aí eu pedi licença da empresa porque eu tô com estafa mental. Eu tô de licença, eu tô fazendo um tratamento, né? Porque eu estou com depressão. E tem toda uma glamorização em torno disso. Eu não estou falando que depressão não existe. Eu estou falando da glamorização da depressão. Eu estou falando da glamorização das doenças, que depressão seria só a cereja do bolo. Na verdade, existem males bem piores que a depressão e que está fazendo parte, né, desse, como eu posso dizer assim, desse portfólio de glamorização, né? Você pode escolher hoje, tem várias doenças interessantes, várias doenças, todas atribuídas à mente humana. E aí as pessoas estão praticamente se sentindo orgulhosas, de terem tais doenças, se sentindo orgulhosos. E ai de você, ai de mim, se eu disser que tal doença mental ou tal doença psicossomática não é uma doença, porque não tem evidência física. Aí pronto, eu vou ter que botar um guarda-chuva blindado, porque vai chover bigorna na minha cabeça, porque as pessoas gostam de dizer: olha, eu tô com um diagnóstico de tal doença, olha, é como se, eu vou falar de brincadeira aqui, porque essa não é uma doença mental, né? Mas é como se alguém dissesse assim, ó, girou um pouquinho, ficou um pouquinho tonto. Ai, minha labirintite. Ou seja, a pessoa já tomou para si e ela acredita naquilo. Então, quando você acredita, quando você concebe na sua mente, o que acontece? O corpo reproduz o sintoma ou os sintomas. Eu sei porque eu trabalho na saúde, então eu vejo muito disso acontecer. Chegamos ao absurdo de ver pessoas que vêm fazer uma consulta e quando se pergunta para ela: o que você está sentindo? Olha, eu vou dizer que eu não posso dizer que eu gostaria de estar mentindo, porque não é verdade, mas é quase isso.
Porque tem gente que chega a dizer assim, ó, eu não sei o que eu tô sentindo. Como que isso é possível? Para você procurar ajuda, você tem que, no mínimo, saber dizer o que está acontecendo com você. Mas tem gente que não sabe o que está sentindo. Tem gente que quer que o outro o entenda sem que ela saiba dizer o que está acontecendo com ela. Ou seja, você ainda tem que ser uma espécie de mágico ou de, sei lá, adivinho, porque fazendo parte dessa glamorização das doenças modernas, as pessoas estão tão doentes da alma que elas não se compreendem mais, elas não se entendem mais, não sabem mais quem elas são, elas perderam as suas identidades. Na verdade, é isso. As pessoas perderam as suas identidades, elas não sabem mais quem são. E isso já vem sendo trabalhado na mente da sociedade como um todo há décadas. Há décadas eu percebo que a sociedade está sendo trazida, né, até esse ponto. Para que as pessoas não tenham identidade, para que as pessoas... Já viu? Você olha, assim, às vezes na rua, tem uma pessoa com cara de paisagem, assim, ela tá, sabe, com o olhar vidrado, parado, não tem perspectiva de nada, não sabe para onde ir, às vezes até um andarilho, ou está pensando em se tornar um. Por quê? Faz parte disso. Existe essa atmosfera maligna que está fazendo com que aquilo que é mal, preste atenção no que eu vou te dizer agora, aquilo que é mal, aquilo que nitidamente para pessoas que nasceram numa outra época é ruim, seja tratado como bom e seja tratado como coitadinho ou coitadinha, ou seja tratado como, é que eu posso dizer assim, tem que respeitar, porque essa é a condição da pessoa. Você não pode falar do problema dela, porque é uma pessoa que ela está sofrendo muito. Sabe, essa coisa de você supervalorizar algo que simplesmente é maligno. Algo que é maligno. Valorizar demais algo que tem origem no mal. Então, existe hoje essa glamorização das doenças modernas, sabe? É como, eu vou dar um exemplo agora que não vai te deixar dúvida alguma de como é que está funcionando isso. Um exemplo, tá? Uma empresa contrata um funcionário, contrata um novo colaborador, né? E aí lá no processo seletivo não perguntaram para ele ou para ela, mas aí lá pelas tantas, né, depois de pouco tempo trabalhando na empresa, percebem que esse funcionário, esse novo colaborador, ele é fumante. Então, o que tem que acontecer? Tem que ser dado a esse colaborador o direito dele, volta e meia, ter uns minutinhos para ele ir lá e fumar o bendito cigarrinho dele. Sabe por quê? Porque é direito dele. E a empresa que o absorveu é que se ferrou. E os colegas de quem é fumante é que pagam o pato. Sabe por quê? Porque a pessoa que é fumante, ela vai trabalhar menos do que quem não é. Porque se uma pessoa trabalha numa linha de produção, por exemplo, e ela vai ter que tirar os seus
5 minutinhos, né, para fumar o seu cigarrinho, obviamente, ela na soma das horas trabalhadas, ela vai trabalhar menos horas do que um funcionário normal, produtivo, que quer ali, tem comprometimento com o seu trabalho. Então, a glamorização das doenças está funcionando assim. Está funcionando exatamente assim. Você está tendo pessoas hoje que estão defendendo, está tendo conferências, tem vídeos mostrando, meu Deus, cada absurdo, tem vídeos mostrando a importância de você entender alguém com um estresse mental. Meu Deus do céu, eu acho simplesmente que está faltando um terreno grande para capinar. Isso no meu modo mais humilde e amoroso que eu consigo nesse momento. Porque falando de glamorização das doenças modernas, né? Claro que sabemos que isso aí tem origem no mal, né? Mas olhando sob essa ótica, são coisas absurdas. Eu vejo que tem situações que pessoas, e é muito comum, se valem, né? Se beneficiam de dizerem que são portadoras ou portadores das doenças X, Y, Z, transtornos mentais, justamente para que consigam viver um pouco melhor do que a maioria, porque elas têm esses pseudos transtornos. Então, nessa glamorização das doenças modernas, a gente vê que hoje, quer ver só um exemplo? Vou dizer uma coisa bem simples aqui, tá? Fulano é muito legal, muito bacana, fulano é um amor de pessoa, pena que é bipolar, né? Aí ela é bipolar, então quando a outra parte dela, o seu alter ego, né, está comandando, cuidado, porque aí ela é ignorante, ela é maléfica, ela fala besteira, mas não se preocupa, daqui a pouco ela volta ao normal, sabe por quê? Isso é só um transtorno que ela tem, é a bipolaridade. Então quer dizer que ser uma pessoa ruim ganhou um nome que a defende. É isso? Quer dizer que você pode fazer coisas ruins com as pessoas, mas não é você, é a sua bipolaridade. Eu vou pegar um momento que eu tiver com bastante raiva de alguma coisa, vou quebrar meio mundo e vou dizer assim, não se preocupa não, é que eu sou bipolar. Só que eu sou um bipolar de 1,85 m, 123 kg. E agora? Chupa essa manga. Então fica um pouco difícil, né? Então você entende aonde nós estamos parando e nós não vamos parar? Aonde é que vai chegar essa sociedade doente? Aonde vai chegar essa sociedade sem Deus? No abismo. É lá que a sociedade vai chegar e está indo, está se jogando dia após dia, dia após dia, dia após dia. Pessoas que
dia após dia, estão cada vez mais doentes da mente, cada vez mais doentes da alma. Por quê? Porque simplesmente se afastaram de Deus. E essa é a resposta para a glamorização da pobreza e para a glamorização das doenças modernas e para a glamorização de tudo aquilo, o culto a tudo aquilo que é ruim, que hoje tem se cultuado. A resposta é porque o homem se afastou de Deus. E infelizmente, não vejo boas perspectivas não, porque na visão, no consenso geral, isso é bom. Assustadoramente se percebe que eles acham isso bom, assim como a enxurrada de benefícios que foram dados. Vale isso, vale aquilo outro, e todo mundo, olha, interessante, né? Eu pago uma média de R$100 no botijão de gás, mas tem gente que pode pagar, mas porque tem o Vale Gás, não precisa trabalhar para comprar um gás. Isso faz parte dessa cultura que mantém o povo subserviente e preso mentalmente nessa roda dos ratos, né? A corrida dos ratos. Trabalha para pagar conta, faz conta para trabalhar, trabalha para pagar conta, faz conta para trabalhar, adoece mentalmente, toma remédio e não para, e vira um ciclo vicioso que não tem fim. E a resposta é simplesmente porque o homem se afastou de Deus de uma forma que jogou ele para tão longe, mas para tão longe de Deus. Não que Deus, preste atenção no que eu vou dizer agora, não que Deus não possa resgatá-lo, mas o que acontece é que o homem que foi para longe de Deus, sob esse aspecto que eu coloquei até agora, ele simplesmente não quer ser resgatado, porque ele achou um lugar de conforto para a sua natureza maligna.